Paz! Que bom que você está participando do curso de capacitação da Comunidade Cristã Deus Presente. E agora estamos com um tema novo, dias difíceis. E hoje é o segundo dia, é a segunda aula, melhor dizendo, né, desse curso. Semana passada quem deu foi o Júnior, brilhantemente por sinal, falando sobre o que está acontecendo. E a aula de hoje é o que já aconteceu. Estamos vivendo tempos difíceis. Não só o Brasil, mas o mundo todo. E esse tema realmente vem bem a calhar para nos ensinar o porquê disso. Então, para isso, vamos saber o que já aconteceu. Pandemia não é novidade para o mundo. Talvez para mim, sabe, eu confesso, eu não estudei, nunca não me preocupei em saber muito sobre pandemia antes dessa pandemia. Mas eu tenho aqui, desde o ano 165, onde anotaram algumas pandemias. Teve mais, mas essas aqui eu quero mostrar para você que o nosso mundo já passou momentos muito difíceis em relação à pandemia de saúde, como essa aqui. Então, tem a pandemia Antonina. Você vai ver aqui depois na tela, aqui no infográfico. Ela começou no ano 165 até o ano 180. E dizem que foi no Império Romano, né? E foi soldados que trouxeram para Roma essa peste bubônica, dos ratos com as pulgas e tal. E morreu na época 5 milhões de pessoas. Aí vem outra pandemia chamada de Justiniano. Foi no ano 541 até o 542. E nessa pandemia morreu 50 milhões de pessoas. Aí vem a varíola japonesa, no ano 735 até 737. Morreu 1 milhão de pessoas. Morreu pouco em relação às outras duas, né? Depois vem a peste negra. Essa foi a pior de todas, que foi do ano 1347 a 1351. Morreu 200 milhões de pessoas. Olha quanta gente morreu na pandemia da peste negra. Essa foi a número 1. Depois vem a varíola normal, na Europa, 1520. Morreu 56 milhões. E várias pestes, no ano 1600, onde morreu 3 milhões. Aí tem uma chamada terceira peste, 1850. Então estamos chegando ao nosso tempo aqui. Morreu 12 milhões. E a febre amarela, 1890. Essa morreu pouca gente, 150 mil. Depois vem a gripe espanhola, a famosa que está todo mundo falando, 1918 a 1919. Morreu 50 milhões. Depois vem outras pandemias, a gripe asiática, 1857, a gripe de Hong Kong, 1968, a gripe russa, 1890, onde morreu cada uma delas 1 milhão de pessoas devido a essa gripe. E agora, mais atual, é considerada pandemia, a AIDS. Desde 81 até agora já morreu 35 milhões de pessoas devido ao HIV. Depois teve a SARS, lá na China também, em 2002, morreu pouco mais de 800 pessoas. E o nível de contaminação de morte era altíssimo em relação ao Covid-19. A gripe suína, em 2009, matou 200 mil pessoas. 200 mil pessoas morreu devido à gripe suína. Tem uma chamada MERS também, em 2012, 800 pessoas. E uma das mais letais é o Ebola. Foi na África, 2014. Morreu 11 mil pessoas. Para você ter ideia, o Covid, a faixa dele de letalidade é 0,6. Enquanto que o Ebola é 90%. Pegou, morreu. Então, você vê que teve pestes aqui muito pior do que a nossa. Não quer dizer que a nossa, a de hoje, não é grave. Mas a história mostra que de tempos em tempos existe pandemia. Existe essa situação difícil que estamos vivendo hoje. O que eu quero dizer com tudo isso aí?
tudo que nós lemos aqui agora, que você viu aqui no infográfico. Em tudo isso, tanto naquela época como hoje, tem alguém no controle. Ou seja, o mundo não está largado. Alguns falam assim, cadê Deus que deixou acontecer isso agora no Brasil ou no mundo, que já morreu aí umas 300 mil pessoas? No Brasil já está indo para quase 30 mil pessoas que estão morrendo dessa pandemia. Mas cadê Deus? Deus está no controle. Então, essa aula hoje, quer que você entenda, apesar de tudo que já aconteceu no mundo e está acontecendo agora, Deus está no controle. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 4, vou ler para você aqui, 4, verso 2 e 3. Olha o que fala aqui, ó. Apocalipse 4, 2 até o 3. Fala assim, a visão de João do Apocalipse. Ele fala assim, fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu, com alguém assentado sobre esse trono. Então, quando João vai até o céu, ele é arrebatado, ele entra por uma porta, a primeira coisa que ele vê é o trono. Um trono gigantesco, um trono enorme. Tanto é que Isaías fala no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Sempre que fala o Pai, ele está no trono assentado. Nunca o Pai está de pé, ou o Pai está fora do trono. Sempre está no trono. Então, o trono nunca está vazio, ele está ocupado. Ou seja, tem alguém que comanda esse mundo, que comandou o mundo até hoje. Desde Adão e Eva até hoje, tem alguém que está no controle. Então, o mundo não está largado. Deus está no controle. Então, nós vemos aqui que ele vê, antes de ver os 24 tronos dos 24 anciãos, antes de ele ver os 4 querubins da glória, antes de ele ver o mar de vidro, antes de ele ver o castiçal, estava tudo lá. Mas o que chama a atenção de João é o trono, gigantesco, enorme, e fala assim, ó, e alguém estava assentado sobre ele. Ou seja, o trono onde mostra a soberania de Deus está ocupado. Ele está no trono. Então o mundo não está largado, não está um caos, não. Tudo está segundo a autoridade de Deus. Então acalma o coração seu em relação a isso. Nessas pandemias que nós vimos aqui, a mesma coisa, eu acho que foi pregado lá para eles. Pessoal, calma, pessoal no controle. Nada acontece sem autorização dele. Nada acontece sem ele dar ordem para isso aconteça. Ele fala assim, ó, e aquele que estava sentado sobre o trono tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Então João não conseguiu ver direito a face dele. Era a luz que saía do trono. Então esse trono tem alguém sentado, é o nosso Pai, é o seu Pai. Então acalma o seu coração, descansa o coração. Como eu falei, o Pai está sempre no trono. O livro de 1 Reis 22:19 fala que Micaías teve uma visão. E aí ele fala, eu vi o Senhor no trono assentado. Então o Pai está sempre assentado. Aí vem Ezequiel, no capítulo 1:26, e fala que em cima dos 4 querubins, que tinha 4 rostos, tinha um firmamento e um trono onde tinha alguém assentado. E Salmo 9:7, olha o que fala o Salmo 9:7, em relação ao trono de Deus. Salmo 9, verso 7. Fala assim, o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Mas o Senhor está entronizado para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Então, acalma o coração, porque o Senhor está no trono assentado e Ele é seu alto refúgio. Não tenha medo, Deus está no controle de todas as coisas. E Atos, fala que Estevão, quando tem a visão, antes de ser apedrejado, ele olha para o céu e vê Jesus de pé à destra do Pai. Então, Jesus estava de pé, o Pai assentado. Então, o que quer dizer isso?
que enquanto o Pai estiver no trono, tem alguém comandando o mundo. Mas por quê? Bom, aí nós vamos chegar daqui a pouquinho. Por que tanta pandemia? O que Deus quer com tudo isso? Daqui a pouco você vai ver que tudo tem um motivo. Ninguém morre sem Deus autorizar. Ninguém morre se não chegar a hora dele. Nós justificamos a morte de uma pessoa, né? Ah, morreu porque foi erro médico. Ah, morreu porque o rapaz estava dirigindo o carro, estava bêbado. Não, morreu porque chegou a hora dele. Ninguém morre na véspera, só o peru. Assim dizem, né? Mas o ser humano nunca morre sem chegar a hora dele, sem chegar a hora dele. Então, essas milhões de pessoas, deu mais ou menos 500 milhões de pessoas, eu somei um pouco essas pandemias aí, morreram todas. Mas nenhum sem motivo, chegou a hora dele. A Bíblia fala lá em Hebreus 9, 25, 23, fala assim, que assim como aos homens está ordenado morrer de uma vez só, depois vem o julgamento. Ou seja, por que ele morreu, pastor? Porque existe uma ordem, quem nasceu tem que morrer. Apenas isso. Chegou o dia dele. Não temos que justificar nada. Não temos que arrumar motivo para acalmar o coração. Chegou a hora. Porque se vê tem acidente, que o carro espatifa, a pessoa sai com um arranhãozinho no dedo. Ou de bicicleta cai e morre. Ué, mas como é que pode? É tão simples. Chegou a hora dele. Então Deus está no controle do mundo todo e de cada pessoa. Deus está no controle. Se eu estou falando para você aqui, você está me escutando, porque não chegou a nossa hora ainda. Eu creio que você já passou situação difícil, de livramento de Deus, não passou? Eu já passei, você já passou, acho que todo mundo aqui já passou um dia ou outro de um livramento de Deus e não ter morrido. Então, Deus está no trono, assentado, e tudo Ele controla, tudo, tudo Ele controla. A natureza, os fenômenos da natureza, o universo e a vida do ser humano. Os 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, Deus está no controle de toda a vida deles. A minha e a sua também. Então tem um motivo. Nada é à toa. Você lembra de Moisés no Egito? Foram 10 pragas. E podemos dizer pandemia porque atingiu o Egito inteiro. Só ficou de fora o lugar onde estava morando, a terra de Góis, estava morando o povo judeu. Mas aconteceu por quê? Porque Deus permitiu, ou Deus mandou, mas Deus no controle. Nenhuma praga aconteceu sem a permissão de Deus, e ela parou quando Moisés orou. Então, você vê como quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Números 11:33 fala uma das primeiras pragas que matou muita gente. Os judeus estavam no deserto e começou a reclamar que não tinha carne, e que isso e aquilo, aquele pão estava enjoado. Então Deus manda vir cordonizes e falou para ele assim, vocês vão comer carne, não durante um dia, mas um mês inteiro, até ser pelo nariz de vocês. E aí ele manda um vento para trazer cordonizes, e olha só o tamanho do espaço que tinha cordonizes. 1 metro de altura, 30 quilômetros por 30 quilômetros, cheio de cordonizes, 1 metro. Foi uma loucura. Todo mundo pegou à vontade e alguns estavam comendo lá, e a Bíblia não especifica direito o que aconteceu, mas Deus matou muita gente nessa hora que estavam comendo. Estavam talvez sem agradecer, ou comendo carne crua, não sei. Sei que Deus matou muita gente, os judeus, por isso. Não fala quanto, mas tinha um motivo para isso. Olha, veja bem, Números 16, 46 a 50. Eu vou ler aqui para você. Números 46, 16 a 50. Não, 16, 50. Olha o que fala aqui. Números 16, 46. Aí lá. Números 46. Número 46, número 16. (46 a 50). Olha o que fala. E Moisés disse a Arão: pega o seu incensário, acende com fogo no altar, coloca incensário e leva depressa a comunidade. E faz expiação, pois uma grande indignação saiu do Senhor. A praga já começou.
E Arão pegou o incensário, como Moisés havia ordenado, correu para o meio da comunidade, a praga já havia começado entre o povo. Então ele colocou incenso no incensário, ele fez expiação pelo povo, pediu perdão. Ele ficou de pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Olha o que fala aqui, os que morreram pela praga foram 14.700. 14 mil pessoas morreram, por quê? Porque eles aceitaram a sugestão de Balaão, já que Balaão não amaldiçoou o povo de Israel, e ele queria o dinheiro de Balaque, ele sugere, fala o seguinte, ó, Deus não aceita pecado. Então, fala com os homens de Israel, para as mulheres moabitas irem lá e terem com eles relação sexual. Não tem problema não. Sabe só que eles vão ser enganados, eles vão cair na tentação. E aí, as mulheres vieram, os homens caíram na tentação e fizeram a prostituição lá, e Deus tirou porque houve pecado. E morreu, se viu aí, 14 mil pessoas. Mas Números 25:9 também tem outra praga também, onde morreu 24 mil pessoas. Mas essa aqui foi uma das mais difíceis. 1 Crônicas 21, do 1 ao 28. Fala assim, Satanás, ele queria destruir o povo de Israel. Fala bem assim, ó. E aí, ele tentou Davi, para Davi fazer um recenseamento. Tanto é que o seu capitão, Joabe, não quis fazer. Por que ele quis fazer isso? Porque ele pensou assim, quero saber, já falando para ele assim, ó, você precisa saber quantas pessoas você tem no seu exército, para quando for lutar, você ter a confiança que vai ganhar ou não. E Joabe não gostou disso, falou assim, ó rei, a nossa confiança não é no exército nosso, mas em Deus. Porque Deus dá para nós vitórias, independente de quantas pessoas tem no exército. Mas Davi não quis ouvir, mandou fazer o recenseamento, e Deus tirou com essa falta de confiança nele de Davi, e faz uma praga vir em Jerusalém, onde morrem 70 mil pessoas. 70 mil pessoas morreram devido a uma doença que Deus permitiu que viessem sobre Jerusalém. E só parou quando Davi sacrificou no Monte Moriá, na ilha de Araúna que ele comprou, onde foi construído o templo, onde está lá hoje a mesquita dourada dos judeus lá, dos muçulmanos. Então lá ele sacrificou e Deus poupou. O anjo estava com a espada na mão para destruir Jerusalém. Ele falou, não, anjo, pode tirar a espada, não mate todo mundo. Então, Deus está por trás de tudo. De uma criança que nasce, de alguém que morre, Deus está no controle. Nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus. Nada acontece nesse mundo sem Deus estar no controle. Então, acalma o coração e fala, o meu Deus está no controle. Ele está por trás disso. Ele pode deixar um morrer, mas não deixa outro. Você vê, tem pessoa de 110 anos aí que pegou o coronavírus e sobreviveu, e outro jovem de 17, 20 anos está morrendo. Chegou a hora deles. Então não fique pondo coisa na cabeça. Se você está vivo até hoje, não chegou a sua hora. Louve a Deus, viva para Ele, adore a Ele, glorifique esse Deus que tem na mão dele todas as coisas. Em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 21, também está em 2 Reis 19:35, fala que o rei Senaqueribe, após destruir o reino do norte, o rei de Israel, ele fez o reino do sul, Judá, pagar um imposto bem pesado. E aí o rei Ezequias se rebelou contra isso. E aí Senaqueribe vem e ataca as cidades vizinhas de Jerusalém, destrói elas, faz uma carnificina mesmo. Mas quando ele chega em Jerusalém, cerca Jerusalém, lança palavras de ameaçadoras para o povo de Israel. Mas Ezequiel ora, Isaías vem e responde, fala, Deus falou que ele não vai tirar uma flecha para atingir a cidade. E logo ele vai embora. E numa noite lá, a Bíblia fala, vai um anjo e mata 120 mil soldados. E aí no outro dia cedo, estavam 120 mil soldados mortos,
do rei Senaqueribe, ele então volta para Nínive, aonde um dos seus filhos o assassina enquanto adorava o seu Deus lá em Nínive. Um anjo, com uma forma misteriosa, matou 120 mil pessoas em uma noite. Heródoto foi um historiador grego chamado o pai da história. Ele conta essa história ao mostrar que o Egito foi salvo porque uma praga misteriosa quase dizimou praticamente o exército de Senaqueribe, enquanto o cerco de Jerusalém em Judá. Ele fala, ele escreve isso. O Egito foi salvo, o Egito não foi atacado pelos assírios, porque uma praga misteriosa que ocorreu durante o cerco de Jerusalém, no rei de Judá, obrigou Senaqueribe a voltar. A história secular mostra, qualquer livro de história que você pegar, você vai ver, uma praga misteriosa matou muitos de Senaqueribe. E a Bíblia fala que essa praga se chama um anjo. Então você vê que o mundo espiritual, ele comanda o mundo material. Deus está no controle de todas essas coisas. Ou ele diretamente, ou ele permitindo alguma coisa. Hoje em dia, o Covid-19, é Deus que está mandando um anjo ou é demônios? Ou o que é? Não sei. Mas Deus está no controle, ele sabe o que está fazendo. Quer ver uma coisa aqui? Tudo tem um propósito, eu falei para vocês, né? Em Apocalipse, eu preguei esses dias aqui na igreja. Capítulo 9, 1, 6, fala que quando abrir o anjo tocar a quinta trombeta, vai sair demônios do abismo e vão atacar a terra. Durante 5 meses, ninguém vai poder morrer. Por quê? Vão querer morrer. Por quê? Porque a dor que eles vão sentir devido ao ataque desses anjos, demônios, é igualzinho à dor de alguém quando é picado por escorpião. 5 meses ninguém morre. O que Deus queria com isso? Por que não mata uma vez? Porque Deus queria algo deles. E está no capítulo 13, verso 21 do capítulo 13, verso 13, 21 do capítulo 9, a sexta trombeta. Vou ler para você aqui, ó, Apocalipse 9, 13. Olha por que não morreu ninguém na quinta trombeta. Olha o que Deus queria com eles. Apocalipse 9, verso 13. Sexta trombeta. Escute só. O sexto anjo tocou a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos, a fim de matar a terça parte dos homens. Então, no futuro, após a igreja ser arrebatada, que nós cremos assim, nossa igreja, somos pré-tribulacionista, pré-arrebatamento, pré-tribulação, cremos no arrebatamento antes da tribulação, vai morrer 2 bilhões de pessoas, vão morrer, 2 bilhões. Você viu que a mais severa praga foi a peste negra, morreu 200 milhões? 200, que vai morrer em, sei lá, 2 meses, 1 mês, 2 bilhões de pessoas vão morrer. Na sexta trombeta, é o que fala aqui. Olha o que fala no finalzinho aqui. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, ou seja, os 4 bilhões e pouco, eles não se arrependeram das obras das suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E também não se arrependeram dos seus homicídios, nem suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Então, Deus deixou na quinta trombeta 5 meses todo mundo sofrendo. Por que isso?
Ele quer que a gente sofra? Não, ele tem um propósito. Que você e eu, ao ver essas coisas acontecer no mundo, ao sofrer, possamos nos arrepender. Ele não fala isso aqui? Eles não se arrependeram. Morreu 2 bilhões de pessoas e os que ficaram vivos, ao ver tanta gente morrer, como nunca morreu na história da humanidade, mesmo assim não mudou de vida, não se arrependeu. Então, esse tempo de pandemia é tempo de arrependimento, de mudança de postura, mudança de vida. Se você ia na igreja de qualquer jeito, muda quando você voltar para a igreja. Está voltando agora aos pouquinhos. Muda o seu modo de tratar a sua família, muda o modo de tratar as pessoas do seu redor, mude o modo de tratar Deus. Porque você podia ter morrido nessa pandemia e você está vivo. Olha a pessoa morrendo, já foi quase 30 mil pessoas morreram já só dessa enfermidade, e você está vivo. Presta atenção, Deus livrou você. Não chegou a sua hora, então haja um arrependimento. Se você mente, para de mentir. Se você adultera em pensamento, para de adulterar. Se você rouba, para de roubar. Seja qual for o seu pecado, para. Se arrependa e mude de atitude, mude de vida. Pandemia, crise é para isso. É para olharmos para dentro de nós e falar, eu preciso mudar, porque Deus tem me livrado. Ou eu estou sofrendo, eu estou no hospital, eu estou desempregado, Deus me perdoa, Deus, os meus pecados, os meus erros, eu quero mudar. E Deus há de ter de você misericórdia. Muda, pessoal, muda. Deus tem um propósito. Olha o que fala em Atos 3,19. Vou ler aqui para você. Olha o que Deus quer de você e de mim. A cada dia, com pandemia ou sem pandemia. Atos 3,19. Fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Você sabe que a única coisa que pode fazer você perder a salvação é o pecado? Satanás, os demônios, não têm poder de pegar você e levar para o inferno. Não tem. O poder dele é enganar você. Fazer você achar que não tem problema você pecar ou eu pecar. Fazer nós acharmos que existe pecadinho. Tem tanta pessoa que peca tanto. Tem tanto líder espiritual que fez cada coisa errada. Por que eu não posso separar? Tem cantor gospel aí, pastor que já separou e está aí, Deus usando ele. Por que eu não posso? Para. Deus vai tratar com eles. Mas Ele quer falar para você hoje. Arrependei-vos e convertei-vos, para que o seu pecado, para que o meu pecado seja perdoado. Eu preciso ver essa situação que há no mundo hoje, como houve no passado, e me arrepender e mudar de atitude. Amém? Então, preste atenção nisso. É tempo de arrependimento. Quer ver? Olha só. Em 2018, olha esses números aqui. Em 2018, morreram no Brasil 1.300.000 pessoas. Quanta gente, né? Mas nasceram 3 milhões de crianças. Nasceu o dobro de crianças. Morte e nascimento. Deus faz nascer e Deus leva a pessoa. Você está pronto para ir? Abra o coração seu. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Não tenha medo da morte. Quem é cristão não precisa ter medo da morte. Morreram essas pessoas nessas pandemias do mundo. Está morrendo no Brasil e no mundo. Mas a pergunta minha é, para onde vão? Morreu agora. Eu morrer amanhã. No fim do ano. Daqui a 10 anos. Todo mundo um dia vai embora. Eu vou embora. Você vai embora. Mas para onde você vai? Qual é o seu destino? Como o Júnior falou, saiba quem você é. Tenha a sua identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu não vou temer nada, nenhuma pandemia, nenhuma crise, porque eu sei que o meu Deus está no trono assentado, no controle de todas as coisas. Quem conhece Deus não tem medo, descansa. Lance sobre Ele a vossa ansiedade. Está lá em 1 Pedro 5, 7. Lance a sua ansiedade, o seu medo, a sua preocupação
diante do Senhor, porque Ele cuida de você. Descansa o seu coração, não tenha medo. Então, nessas pessoas que morreram aqui em 2018, alguns números. De coração, morreu 115 mil em 2018. AVC, morreu 100 mil. De gripe, que as suas complicações, pneumonia e tal, 80 mil. De câncer, 73 mil. De diabetes e complicação, 65 mil. Faz parte, né? A pessoa morre mesmo, tem que morrer um dia ou outro, alguma coisa. Mas o que entristece Deus é isso aqui, em 2018. Morreram em 2018 50 mil pessoas assassinadas. Morreram de trânsito, atropelado ou batida de carro, 40 mil pessoas. 4 mil mulheres foram mortas por feminicídio. Sabe quantas pessoas foram estupradas, criança, em 2018? 66 mil. Isso deixa Deus indignado. Olha, a violência doméstica tem feito o boletim de ocorrência, em 2018, 260 mil ocorrência policial por violência doméstica. Isso entristece Deus. Cadê que eles se arrependem dos seus assassinatos, da violência no trânsito, da violência contra a mulher, contra as crianças? Aonde está? Então Deus permite essas coisas como está hoje, onde a morte está mais perto do que estava. Sempre a morte vem perto. A verdade é que eu e você estamos a 1 minuto da eternidade. Todo mundo está perto da morte, mais perto do que imagina. Não, só com 70 anos que eu vou estar perto da morte. Não, todo mundo pode morrer uma hora para outra. Mas para onde você vai? Onde está a sua fé? Em quem está a sua fé? A sua alma está salva? Quero falar mais coisa para você. Em 2 Timóteo 3, 1, 9, é o tema desse ano aqui, os dias difíceis. 2 Timóteo 3, vou ler para você aqui. Olha como as pessoas são hoje em dia, e Deus, Ele quer a mudança disso. Olha o que fala, 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmo, só a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem a fé natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem aparência de religiosidade, mas rejeita o poder do Evangelho. Esse é o mundo que estamos vivendo. Que a pandemia veio para todo mundo, para que todo mundo tenha uma chance de, ao ver a morte pertinho, com medo de pegar a enfermidade, pare e pense, e se eu morrer com essa doença, para onde eu vou? Para onde vai minha alma? Então, pandemia é para isso. É para ver arrependimento desse tipo de atitude. Veja você, eu estou vendo os meus pontos errados, meus pontos fracos, eu não estou errando e estou mudando. Nesses 3 meses que vai fazer agora da quarentena, eu tenho procurado mudar e reaver os meus conceitos em relação a mim mesmo. Eu acho que o pastor está bem. Não, tem os seus defeitos, as suas falhas. Eu quero me acertar com Deus, porque a morte sempre esteve perto, mas agora está vendo as pessoas morrer do seu lado. As pessoas estão com medo, estão temerosos. E Mateus 10, 28, olha o que fala aqui, Mateus 10, 28. Fala assim, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A quem que eu devo temer? O vírus? Não. O ladrão? O assassino? Não. Deus. Porque o vírus, ou uma enfermidade, ou a outra pessoa, ela pode tirar a minha vida. A minha alma ela não pode tocar. Se eu estiver com Deus, eu subo.
Agora, se não tiver, Deus vai pegar minha alma e vai levar para o inferno. Então eu tenho que temer a Deus. Nós temos que temer a Deus. Tema a Deus, arrependa-se, mude de vida, aproveite essa chance. Fala para você assim, ó, não desperdice essa quarentena, não desperdice esse tempo. É um tempo único, vai passar. Como todas passaram, essa vai passar também. Mas não desperdice, aprenda o que Deus quer te ensinar. E a última passagem, essa que eu falei, 1 Pedro 5, 7. De lançar sobre ele a vossa ansiedade. 1 Pedro 5, 7. Olha o que fala. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele, o nosso Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vamos ser sóbrios, estar atentos, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Vamos resistir-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre nossos irmãos pelo mundo afora. Está difícil para você? O mundo todo está passando por isso. Não é só o Brasil, país do terceiro mundo. Todos os países estão sofrendo. Todos estão temerosos com o que estão acontecendo com eles e o que vai acontecer. Todos estão. E o diabo aproveita essa situação para lançar no seu coração medo, depressão e suicídio. Ninguém fala muito, mas suicídio aumentou bastante. Em Altamira, esse ano aqui, suicidaram 15 pessoas. A média do Brasil, a cada 100 mil pessoas, a média no ano de se suicidar é 6. Nos 5 primeiros meses do ano, já morreu 15. As pessoas não estão aguentando o medo, a paranoia. Só ouvi notícia de morte aqui, morte ali, e crise aqui, crise ali, desemprego, isso, aquilo. A pessoa fica perdida. Mas você e eu temos que saber que o trono no céu está ocupado pelo nosso Deus, o nosso Pai. Não tenha medo. Descanse seu coração. Amém? Deus abençoe você. Fica firme na fé em nome de Jesus.